E se de fato rolar um conflito entre Rússia e Ucrânia? Qual será a posição do Brasil nesse conflito? Apoiaremos a Rússia ou a Ucrânia? E quais serão as consequências políticas, sociais e econômicas desse conflito para a economia, sociedade política, enfim, do território nacional? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Curso completinho de Geografia e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou interessado em manter sempre bem atualizado, link na descrição, é baratinho, contato comigo direto ali pelo WhatsApp, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, pra gente responder essa pergunta, né, como que o Brasil se posicionaria, a gente pode voltar para um passado pouco distante. Claro que o governo era outro, as questões geopolíticas eram outras, mas a gente pode falar, por exemplo, o que rolou no conflito da Crimeia. A Crimeia, ela foi reanexada à Rússia em 2014 e o Brasil, de maneira oficial, ele praticamente não se posicionou. Soltou aquela nota bem generalizadora, sabe? Olha, o Brasil, ele apoia-se que não haja guerra, que os conflitos sejam resolvidos, acredita na autodeterminação dos povos, na defesa das liberdades, democracia, enfim, né? Aquela nota que não se compromete com ninguém, tá bom? A gente tem que lembrar, claro, que 2014 era o ano de Copa do Mundo, era o governo Dilma que ali estava no poder, e ano de Copa do Mundo, o Brasil sendo anfitrião, embora a gente saiba as consequências da Copa, né, mas enfim, para a geopolítica, é muito importante você não se comprometer, estabelecer uma relação de boa vizinhança, principalmente com os países que vão disputar os Jogos Olímpicos. Então o Brasil preferiu ficar em cima do muro. A gente não pode esquecer que em fevereiro, ainda não tem uma data definida, mas já tinha sido inclusive falado pelo Bolsonaro, pelo Putin, que vai ter uma visita oficial do Brasil à Rússia. Isso antes desse conflito esquentar mais, então a gente não sabia que a visita ia acontecer no momento de tanta tensão geopolítica. Inclusive, talvez esse encontro nem ocorra, não sabemos ainda, tá? Ou talvez sim, né? A gente não sabe. Mas qual vai ser a posição do Brasil? A gente tem que lembrar que o Brasil, ele é membro da OTAN, é um membro extraoficial, ou seja, a gente não faz parte da defesa. Se algum país atacar o Brasil, por exemplo, as tropas da OTAN não têm a obrigação de atacar quem atacou o território brasileiro. Mas como a gente é um membro extraoficial, a gente tem algumas vantagens em negociações militares, econômicas, né, parcerias militares mais significativas, principalmente com os americanos. Então, geopoliticamente, desse lado a gente está mais pró-Estados Unidos. Mas a gente não pode esquecer também que o governo brasileiro era muito próximo do governo americano durante o governo Trump. Inclusive, essa é uma crítica ao Bolsonaro, porque durante o governo Bolsonaro, com os Estados Unidos, ele não fez muito uma relação entre estados, ele fez mais uma relação entre governos. Era o Bolsonaro com o Trump, não era o Brasil com os Estados Unidos. Com a troca de governo, o Biden já deu uma série de declarações contestando a política brasileira sobre a Amazônia e tal, enfim. Então, hoje, a gente não é mais tão próximo assim aos Estados Unidos, mas ainda somos membros da OTAN. E não dá para esquecer que o Brasil também ele tem uma parceria com a Rússia. A gente faz parte dos BRICS. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. E África do Sul, né? South Africa. Os BRICS não são um bloco econômico, mas realizam ali reuniões periódicas, definem políticas econômicas em comum. Tem até um banco comum, por exemplo, que empresta dinheiro para países em situação de desenvolvimento, de subdesenvolvimento, percebe? Então, assim, uma certa convergência geopolítica. E não dá para esquecer também que a Rússia não é dos maiores, claro, mas é um importante parceiro comercial para o Brasil. Tanto na importação de produtos, a Rússia compra muito das nossas commodities agrícolas, quanto na exportação também de produtos. A Rússia negocia bastante fertilizantes, por exemplo, com o território brasileiro. Com a Ucrânia, até tem pouco, tá? Mas até tem uma certa proximidade em relação às tecnologias aeroespaciais ucranianas. Mas é pouca coisa, tá? Então, assim, economicamente, a Rússia, ela seria muito mais próxima da gente. Penso eu, então, que caso o Bolsonaro de fato faça essa visita, a posição do Brasil vai ser uma posição de neutralidade. O Bolsonaro tá indo lá, não é para fazer uma posição, olha, eu sou a favor da Ucrânia, eu sou a favor da Rússia e tal. Cara, ele tá indo lá negociar possíveis acordos comerciais, financeiros, parcerias geopolíticas, etc. Imagina, por exemplo, o Putin vem aqui fazer uma visita oficial ao Estado brasileiro e fala assim, ó, Brasil, eu acho que vocês estão brigando muito com a Argentina por causa da tarifa externa comum. O Alberto Fernandes está fazendo L de Lula. O Bolsonaro não gosta do Alberto Fernandes, era favorável ao Macri. Não tem nem sentido o Putin ficar fazendo declarações da geopolítica brasileira local.
Claro que o conflito entre Ucrânia e Rússia, ele é muito mais de uma proporção global do que Brasil e Argentina. Mas também não faz sentido o Bolsonaro se posicionar nesse momento. E creio que ele não vai fazer isso. Espero, né, que o Bolsonaro... Imagina, ele solta uma piadinha. E os ucranianos lá, tal. Espero que não, né? Pelo bem da geopolítica brasileira, o que o Brasil tem que fazer, de fato, ocorra um conflito, é soltar aquela nota bem geral mesmo. Que é a favor... Igual tinha feito no passado, né? Somos a favor da defesa da democracia, das liberdades, autodeterminação dos povos, tal. E, cara, é isso, né? A geopolítica, pensando economicamente, ela é o mundo da hipocrisia. As nações não têm amigos, as nações têm interesses. Interesses pessoais, interesses nacionais. A gente não pode colocar os interesses nacionais acima... Aliás, as questões geopolíticas internacionais acima dos interesses nacionais. E penso eu que é isso que vai ser feito. E você? Pensa que vai ter algum tipo de confusão? Será, galera? Deixa aí nos comentários. Mas calma que o vídeo não acabou também. Porque caso ocorra uma confusão, o que de fato pode acontecer para a economia brasileira? Primeiro, é um conflito que toma proporções globais. Envolvimento de Estados Unidos, a Alemanha, por exemplo, sem gás natural, a Europa, de uma maneira geral, sem gás natural, a Rússia pedindo apoio, por exemplo, da China. A China se pronunciou pela primeira vez de uma maneira mais forte recentemente, então a China também está comprando essa briga. É claro que os investidores globais, eles ficam com certo medo de fazer os seus investimentos. A gente está vivendo no mundo hoje de um capital muito volátil, esse smart money, capital de bolsa de valores, investimentos, né, esse capital especulativo. Então, quando começam a sair notícias de um possível conflito, OTAN, Estados Unidos, Rússia, China, os grandes players da geopolítica internacional, é claro que os investidores eles vão tirar o seu dinheiro, os seus investimentos, porque é um investimento arriscado. Vocês acham que eles vão tirar, primeiro, de países consolidados, como por exemplo Estados Unidos, ou de países emergentes, Brasil, Turquia, Argentina, etc. É claro que é a segunda opção. Quando o investidor coloca dinheiro no Brasil, ele sabe que é um investimento de risco. E aí todos os investidores, num conflito dessas proporções, tendem a tirar os seus investimentos, tá? Então o primeiro ponto é a queda dos investimentos internacionais por conta desses conflitos, tanto em bolsa quanto em renda fixa. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração é a possibilidade de aumento da inflação. Por quê? A gente está falando de um conflito que envolve Rússia, que tem grandes reservas de gás natural e de petróleo. Por mais que o Brasil ele não comercialize direto essas commodities com a Rússia, quando a Rússia ela oferece mais petróleo e mais gás para o mercado, pela lei da oferta e da procura, o petróleo e o gás abaixam seu preço. Caso a gente entre num conflito e a Rússia corte o fornecimento de gás, por exemplo, e de petróleo, isso vai subir o preço desses combustíveis. A Petrobras hoje, ela pratica preços de acordo com a realidade internacional, e ainda mais dolarizado. Algumas agências internacionais, inclusive, estão falando que para esse ano, o barril de petróleo, caso de fato ocorra essa disputa, pode disparar para $100. Imagina, $100 o barril. O Brasil depende, ainda mais com essa crise hídrica, de termoelétrica, que queima petróleo, gás, etc., para gerar energia. A gente tem uma matriz de transporte quase completamente rodoviária, que depende da queima de diesel, que vem do petróleo, para fazer o frete nacional. Então tudo depende de combustíveis fósseis. É claro que essa possível disparada do preço do gás e do petróleo vai gerar uma inflação ainda maior para o Brasil, tá? E o terceiro ponto, bastante importante, é uma consequência indireta. Por quê? Como eu falei para vocês, é uma tendência de queda dos investimentos estrangeiros e é uma tendência de redução também, aliás, de aumento da inflação, de um encarecimento do preço dos combustíveis fósseis. Imagina que você, Estados Unidos, Federal Reserve, Banco Central Americano, já foi anunciado esse ano que o Federal Reserve ele vai fazer 3 adaptações, 3 subidas da taxa de juros, a taxa de juros básica dos Estados Unidos. E daí, professor, o que isso tem a ver com o Brasil? Quando os Estados Unidos ele sobe a sua taxa básica de juros, basicamente isso é sinônimo de os Estados Unidos está pagando mais na renda fixa. Se você investir numa renda fixa americana, você vai estar investindo no país mais seguro do mundo, a economia mundial é dolarizada, se tem um país que não vai quebrar, esse país é os Estados Unidos, pelo menos no futuro próximo, claro, muito mais seguro que Brasil, México, etc, tá? Se os Estados Unidos quebrou, é porque o capitalismo acabou, tá? Essa é a verdade. Então, eu vou investir num país extremamente seguro e que ainda vai me pagar rendimentos em dólar, que é uma moeda extremamente confiável, que é a moeda mais utilizada no mundo. Então, os investidores internacionais, quando percebem que os Estados Unidos ele vai aumentar a taxa de juros,
eles transferem os seus investimentos para os Estados Unidos. E aí a gente percebe que, por exemplo, criptomoedas vem caindo nos últimos tempos. Claro que tem a ver com conflitos no Cazaquistão, na China, tal, na Rússia, tem. Mas um dos motivos é a possibilidade da renda fixa americana pagar mais. Os investidores estrangeiros, internacionais, eles veem que os Estados Unidos está pagando agora 0,75%, 1% ao ano, ao invés de eu me arriscar no Brasil, que tem uma taxa de juros maior, mas paga em real e não é confiável, vou colocar nos Estados Unidos, que paga menos, mas é confiável e paga em dólar, uma moeda muito mais estável. Então, por conta dessa inflação, para controlar a inflação, o Federal Reserve ele tende a aumentar a taxa de juros e atrair os investimentos internacionais para os Estados Unidos, tirando investimento dos países emergentes. Então saem dólares do Brasil, consequentemente, aumenta o preço do dólar, nossa bolsa de valores cai, enfim, né? Uma série de consequências negativas. Então, além dos acordos econômicos que a gente pode perder com Rússia, Ucrânia menos, né? Mas, enfim, também existem, a questão da possível disparada do preço dos combustíveis fósseis, a própria crise internacional, os investidores com medo, no cenário de conflito, e o aumento dos juros que os americanos vão fazer se a inflação disparar, principalmente pelo aumento do preço dos combustíveis fósseis, são as 3 principais consequências negativas para a economia brasileira caso de fato ocorra esse conflito. E você, galera, acha que esse conflito, então, vai ser péssimo para o Brasil? Existe algum aspecto positivo desse conflito? Claro, ignorando, né, todas as questões sociais, conflitos, enfim, mortes que possam acontecer no conflito. Mas economicamente e socialmente para o Brasil, faz sentido, pessoal, ter algum aspecto positivo? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau!